Gatilhos mentais usam o funcionamento do cérebro humano para criar certas emoções que vão mexer com o nosso poder de decisão. E é assim que você pode vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Existem 4 tipos de gatilhos mentais, e cada um tem o seu próprio objetivo e funcionamento específico. Os 4 tipos são atração, conexão, envolvimento e tomada de decisão. E para entender os gatilhos mentais, a gente tem que entender o que significa esse nome. Gatilho, nesse caso, significa um acionador de uma memória ou de uma emoção. Mas por que isso funciona tão bem e por que dá para vender qualquer coisa usando esses gatilhos mentais? Para entender o poder dos gatilhos mentais, a gente tem que entender uma característica um pouco contraintuitiva do nosso cérebro. E essa característica é a tomada de decisão irracional. A tomada de decisão irracional acontece porque custa muita energia para o nosso cérebro para refletir e racionalizar em cima de uma situação. E é por isso que até 95% das nossas decisões são irracionais. Imagina se você tivesse que pensar e refletir toda vez que você fosse tomar água. Isso tomaria muita energia e de uma forma meio à toa, porque isso vai se repetir muitas vezes. E já que vai se repetir sempre da mesma forma, dá para automatizar esse processo. E é por isso que a gente herdou dos nossos ancestrais de 300 mil anos atrás um cérebro capaz de automatizar as decisões ligadas à nossa sobrevivência, e principalmente de fazer essas decisões de uma forma muito rápida, porque na época era questão de alguns segundos a mais e um pouco mais de energia para tomar as decisões que faria a morte chegar àquelas pessoas. E justamente para automatizar essas decisões, que o nosso cérebro é dividido em 3 partes, como se fosse 3 cérebros diferentes. O primeiro cérebro é o chamado córtex. O cérebro córtex é a parte racional do nosso cérebro, ou seja, ele vai sempre analisar uma situação antes de tomar uma decisão. Mas por consequência dessa análise, esse cérebro precisa de muita energia para tomar uma decisão, e isso não é tão adaptativo para a nossa rotina. Então eu já te adianto que esse é o cérebro com a menor influência nas nossas decisões. O segundo cérebro é o cérebro límbico. O cérebro límbico é responsável por nossas emoções e sentimentos. Esse cérebro já está na parte inconsciente do nosso processamento das situações. E como a gente tem pouco controle sobre esse cérebro, ele é bastante usado em gatilhos mentais para fazer a gente ser influenciado a tomar uma decisão. Mas o que tem mais poder de influência de todos os cérebros, com certeza, é o cérebro reptiliano. Esse é o terceiro cérebro e ele é responsável por nossa sobrevivência. Esse é o cérebro que quer automatizar todas as decisões que ele conseguir, para assim exigir a menor energia possível e aumentar a nossa chance de sobrevivência. O cérebro reptiliano é o mais antigo na nossa espécie e é o que tem maior influência nas nossas decisões. Toda vez que você vai analisar alguma situação e chegar a uma decisão, você sempre passa inconscientemente por um processo de entender se aquilo vai te levar à sobrevivência. Mas logicamente que o nosso cérebro não é dividido em 3 carinhas diferentes que ficam tomando decisões cada um por si. Mas isso é uma analogia poderosa para a gente entender os gatilhos mentais. E agora, já entendendo que o cérebro reptiliano é o mais poderoso na tomada de decisão, a gente consegue entender que os gatilhos mentais mais poderosos são justamente os que ativam o cérebro reptiliano e que mexem com a nossa sobrevivência. Ou melhor ainda, os gatilhos mentais não precisam mexer com sua chance de sobrevivência real, mas eles precisam fazer o seu cérebro acreditar que essa situação mexe com a chance de sobrevivência deles. E se uma decisão for vista pelo cérebro reptiliano como uma chance de aumentar a sobrevivência, automaticamente ele já vai tomar a decisão, mesmo que o cérebro nem racionalize em cima disso. E agora, para saber de verdade os gatilhos mentais, dos 4 tipos que eu te mostrei lá no início do vídeo, eu vou separar agora em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo da atenção e o segundo, o grupo da decisão. No grupo da atenção, a gente tem como objetivo capturar e manter a atenção das pessoas. E para capturar a atenção das pessoas, você pode usar os gatilhos de atração, que são compromisso, repetição e reciprocidade. Já para manter a atenção das pessoas, você pode usar os gatilhos de envolvimento,
E esses são antecipação, curiosidade, surpresa, exclusividade e medo. Aqui eu ainda vou te dar um bônus, que é o gatilho do porquê. O gatilho do porquê funciona muito bem porque a gente sempre está procurando motivos para as coisas. Ou seja, a palavra porquê tem um potencial muito grande para você influenciar as pessoas a pararem para te escutar e terem atenção no que você está falando. E um exemplo desse gatilho do porquê é o próprio título desse vídeo. E agora a gente parte para o outro grupo dos gatilhos mentais, que é o grupo da decisão. É aqui nesse grupo da decisão que acontecem as vendas. Uma venda nada mais é que uma decisão de compra do cliente. Ou seja, se você conseguir usar gatilhos mentais que aumentam a chance do cliente decidir comprar o seu produto, você vai conseguir vender mais. E para isso tem dois tipos de gatilhos mentais, o da conexão e o da tomada de decisão. Os gatilhos de conexão vai fazer a pessoa confiar mais em você e na sua mensagem. E esses gatilhos são o inimigo em comum, o sentimento de importância e a prova social. E para acelerar essa tomada de decisão, você tem os gatilhos mentais que são os mais famosos por aí. Esses são a escassez, a urgência, o descaso e o pertencimento. Os gatilhos mentais funcionam tão bem porque eles usam da nossa falta de racionalidade para nos influenciar e persuadir a tomar uma decisão. E se você quiser saber mais sobre cada tipo de gatilho, escreve aí nos comentários o que você quer saber que eu trago aqui para o canal. E aproveita que você já está nesse momento de estudo do nosso cérebro e assiste esse vídeo aqui sobre como se tornar um mestre em qualquer assunto que você queira. Eu te vejo na próxima e bora crescer!